vocês hoje. Quando a Denise me convidou e falou do tema, elas disseram sim. Eu falei, nossa, que máximo, que legal esse tema, né? E a primeira mulher que me veio e que eu gosto muito dela é Maria. Foi a primeira mulher que me veio assim. Ela disse um sim tão poderoso para Deus, né? Então, e nós somos abençoadas por esse sim dela. Então, eu vou falar sobre Maria, situar a gente um pouquinho onde, como era o contexto de vida, né? Quando ela vivia, na época que ela vivia, era uma época de muita tensão para o povo hebreu. O povo hebreu, eles eram politicamente impotentes, porque eles estavam habitando numa terra que era dado a eles por divindade. Deus havia dado para eles aquela terra, mas eles eram dominados politicamente pelo Império Romano. E o Império Romano tolerava a religião dos judeus enquanto eles pagassem todos os impostos e taxas e não fizessem nenhuma rebelião. Então, aí é tudo bem. Então, os oficiais romanos, para controlar qualquer rebelião, eles poderiam prender, torturar ou crucificar qualquer um que ousasse desestabilizar a paz romana. E eles poderiam até dar ordens para assassinar crianças. Então, nesse contexto bem tenso e turbulento que Maria nasceu. Uma mulher de uma família simples, uma mulher comum, nasceu nessa família, nesse lugar. Então, vamos ler a história dela em Lucas 1, versículos de 26 a 38. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel. Não sei se vocês querem pegar suas Bíblias aí e abrir. É Lucas 1, de 26. Vamos ler do 26 ao 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Mas como isso? Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem que ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu queria trazer 3 pontos aqui para a gente pensar sobre essa história. E a Denise falou das perguntas. As perguntas vão estar durante a aula. E qual delas você achar mais significativa para você, no final você poder compartilhar. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre identidade. No versículo 28, diz assim: O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Uau! Que palavras assim encorajadoras. Agraciada. Você sabe o que quer dizer agraciada? Agraciada quer dizer bendita, ou seja, alvo de bênçãos. Favorecida, recebeu o favor de Deus.
Foram essas palavras que ela ouviu do Senhor através do anjo. Bendita, agraciada. Imagina, ela pensando nessas palavras. Alvo de bênçãos, você é alvo de bênção. Uau, isso é demais, né? Isso é muito bom. Você já pensou, você já foi agraciada alguma vez ou favorecida por alguém? Eu me lembro, eu já fui, eu me lembro quando eu era criança, o meu avô, ele tinha uma bodega, que é um pequeno comércio no interior do Paraná. E é uma bodega que vende de tudo, né? Suprimentos e vendia, claro, doces que criança gosta. E eu, neta, eu adorava umas balinhas que ele tinha de banana. Eu comia muitas balinhas dessas e enchia os bolsos de balinha para levar. Eu era, então, alvo de bênçãos. Eu me sentia abençoada por poder comer aquelas balinhas e era favorecida, porque ele é meu avô. Ele gostava muito de mim. Qualquer outra criança que entrasse lá não ia poder fazer isso, mas eu podia, né? Então, eu podia comer à vontade. Com ele, então, isso, na presença dele, eu me sentia à vontade e segura, porque eu era favorecida, eu era abençoada por ele. Então, no versículo 29 diz que Maria ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que elas poderiam significar, o que essa saudação poderia significar. Então, ela ficou pensando nessas palavras ficaram ressoando nos seus pensamentos, ficaram girando na cabeça dela, né? Abençoada, agraciada, o Senhor está com você, aquilo ficou girando na cabeça dela por muito tempo. O que isso quer dizer? Isso se chama meditação. Quando a gente pensa, repensa e continua, é meditação. E ela meditou, essa meditação tomou conta do coração dela. Ela ficou pensando. E como era importante para ela essas palavras: você é agraciada, abençoada, o Senhor está com você. Imagine quando ela foi contar isso para José, que ela estaria grávida do Espírito Santo. Ela foi contar para o seu noivo isso. Peraí, conta outra, você está grávida do Espírito Santo, o que é isso? Então imagina talvez o medo, a insegurança. O que será que ele vai dizer? Ou o que será que ele vai fazer depois dessa notícia? Depois que ela contou, ele não acreditou. E ele pensou em deixá-la. Imagina então, dentro do coração dela, ela poder imaginar, puxa, que vergonha, que desonra que eu vou trazer para minha família. Mas ela precisou lembrar então dessas palavras: você é agraciado, o Senhor está com você. Nada é impossível. Então, ela ficou pensando nessas palavras para que ela pudesse ficar em paz diante dessa situação com José. Você sabe quem você é para Deus? Nos momentos desafiantes, você se lembra das palavras de Deus para você e sobre você? Ou você sabe quais são essas palavras que ele diz para você e sobre você? Pergunta para você refletir. Ponto número 2 é a confiança na promessa. Ele diz assim, no versículo 30, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Que promessa maravilhosa! Com certeza, naquele momento, ela não compreendeu completamente isso. Mas ela meditou, ela pensou, repensou inúmeras vezes no seu coração, por dias, meses e anos, ao longo da vida de Jesus. Todas as coisas que aconteciam na vida
dela com Jesus, ela sempre guardava no coração. Várias passagens bíblicas falam disso. Ela meditava no coração, ela guardava. Então, com certeza, essa promessa, ela meditou e guardou no coração. E quão importante foi essa meditação, essa promessa, quando Jesus nasceu e foi perseguido e queriam matá-lo. Quando Jesus, na adolescência, se perdeu na peregrinação em Jerusalém. Gente, uma vez eu quase perdi meu filho, meu coração ficou assim, desesperado. Perdi assim por 2 minutos. Imagine por dias. Como ela deveria ter pensado nessas promessas. Quando Jesus começou seu ministério, vinham essas promessas na mente dela. Agora, o momento mais difícil que ela precisou mesmo dessas promessas foi quando ela viu Jesus sendo chicoteado, Jesus sendo surrado, amaldiçoado e pregado numa cruz e morto. Com certeza, essas promessas precisaram ser âncoras no coração dela. Talvez ela poderia ter pensado, Senhor, onde que está a sua promessa? Onde está aquilo que o Senhor disse, que o reino dele não teria fim? Ele morreu, e agora? Acabou tudo. Ela poderia ter questionado Deus, poderia ter ficado amarga ao ver a dor e o sofrimento de Jesus. Gente, isso é muito difícil, ver um filho sofrer desse jeito. Ela poderia ter ficado muito amarga com Deus. E a sua própria dor de ver o seu filho sofrer, ela poderia ter perdido a sua fé. Mas eu acredito que ela escolheu lembrar das promessas de Deus. Ela resolveu confiar não com o que ela estava vendo, mas ela resolveu confiar naquilo que havia sido prometido. Naquilo que Deus havia dito para ela. Como é importante a meditação nas promessas de Deus. Ela, na verdade, creu de todo o coração. Ela confiou, ela permaneceu firme e ela viu a ressurreição de Jesus. E ela viu o reinado dele, que nunca teve fim e que nós fazemos parte desse reinado hoje. Então, como nós precisamos lembrar das promessas de Deus nos momentos desafiantes, quando a gente não vê nada acontecendo. A gente hoje vive num cenário de muita tensão, de muitas incertezas. Se a gente não se apega a Deus nas promessas, nosso coração fica perturbado. Então, o quão é importante nós meditarmos nas promessas de Deus. O ano passado, nessa pandemia, durante, acho que mais ou menos em agosto, nós fomos para passar uma semana na praia, porque as crianças estavam meio estressadas, ficar dentro de casa, computador, estudando. Fomos para a praia ficar uma semana. E um dia eu saí para caminhar sozinha de manhã, era 7 horas da manhã, caminhando na praia, orando, estava lá assim, numa delícia com Deus. Vieram 3 cachorros latindo em cima de mim. Eu continuei andando, não dei bola para os cachorros. Só que um cachorro me mordeu na perna. Aí eu olhei para trás e falei, você me mordeu. O outro cachorro mordeu na outra perna. Eu falei, nossa. Aí eu olhei para eles, dei um grito com eles e eles saíram. No momento me veio uma paz. A única coisa que veio na minha mente era, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu parei, o que eu vou fazer? Voltar para casa não dá, eu vou até a rua e vou ligar para o Etri para vir me buscar. Foi o que eu fiz, eu fui escorrendo sangue, né? Porque ele mordeu bem em cima de uma veia na coxa aqui. Escorrendo sangue. E eu fui tranquila. Eu liguei, eu falei, olha, você pode vir me buscar, porque um cachorro me mordeu, e eu tô aqui esperando você na rua. Tô em tal lugar. Mas eu falei numa calma, numa tranquilidade. Eu falei, eu acho que é melhor eu ligar de novo, avisar que tá realmente saindo muito sangue. E eu, com sangue, eu desmaio. Eu não posso ver sangue. E eu vi aquele sangue correndo. Eu falei, Deus, o Senhor está me ajudando a não desmaiar vendo esse sangue. Fiquei em paz, tranquila. E a única coisa que vinha, tudo
Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, Deus, eu não sei qual é o bem disso aqui, mas eu confio no Senhor. E meu coração estava em paz. Fui para o médico, a moça me atendeu rapidamente no posto de saúde, como era a pandemia, não tinha muita gente, né? E a moça falou para mim, olha, esse ferimento vai doer muito, vai inflamar muito. Olha, se inflamar, você faz isso, aquilo, vai doer muito depois. Eu falei, bom, tá bom. E eu fui para casa, depois fui tomar as vacinas fiquei na cama por 2 dias lá com a perna assim que eu não podia, quer dizer, eu não podia pôr o pé no chão no primeiro dia, né? E eu pensei, e a única coisa que eu orava, Deus, o Senhor está comigo, eu não sei qual é o propósito disso. E eu orando, eu não senti uma dor, eu não tive uma inflamação, simplesmente os buraquinhos estavam lá. O único problema era que eu não podia andar porque vazava sangue na perna. Então, só fiquei na cama por um dia. No segundo dia, eu já pude andar um pouquinho mais, porque já estava cicatrizando. Então, muitas vezes, acontece coisas na nossa vida que a gente não entende. E quando eu contava para as pessoas ficavam assim revoltadas. Você não falou? Você não foi denunciar a mulher que deixou os cachorros soltos? Que a mulher estava lá longe, chamou os cachorros depois, né? Você não foi denunciar? Você deveria processar essa mulher. Eu falei, nossa, assim, um agito. Cada vez que eu falava para alguém, alguém ficava revoltado. E eu estava numa paz, estava tão tranquila. Eu falei, vou processar a mulher, vou atrás, mas você acha que as pessoas vão dar bola para isso? Cachorro solto na praia? Meu irmão que morava no Canadá, falou, eu tô no Brasil, esse cara não esqueceu como que funciona o Brasil, né? Mas eu tava assim, muito em paz. E às vezes a gente não entende o propósito. Qual é o bom disso? Qual é o bem que vem disso? E eu vejo assim, o bem muitas vezes é construir o caráter de Cristo em nós. É a gente poder ter paz no meio de uma turbulência. É ficar em paz no meio de uma dificuldade. E foi isso que esse pensamento que significou todo aquele sofrimento. Eu fiquei reclamando, pensando da mulher, que injustiça, que absurdo, né? Porque todo mundo que eu falava, que absurdo. Então eu não fiquei pensando essas coisas. Então, quão é importante quando a gente lembra das palavras e promessas de Deus nesses momentos desafiantes da vida. E a vida traz muitos percalços, né? Isso é uma situaçãozinha de muitas outras que eu já passei e você também com certeza já passou. Então, quando a gente lembra das promessas de Deus, elas nos dão esperança, força para perseverar. Elas fazem um sofrimento ter sentido, elas fazem o insuportável se tornar suportável. Então, quando a gente pensa em Jesus, que ele é o sim de todas as promessas de Deus para nós, que nós temos promessas maravilhosas para nós de Deus na Bíblia. Então, eu queria te perguntar, você conhece quais são as promessas de Deus para você? Se você conhece as promessas de Deus, você tem confiado de todo o coração nessas promessas? Ou quando acontece alguma coisa ruim, negativa, a primeira coisa que te vem é reclamação, o que fica na sua cabeça é a situação negativa, ruim, o inconformismo. O que é que domina seu coração? A promessa de Deus ou a situação? O que fica girando nos teus pensamentos? Né? O outro ponto que eu queria trazer para vocês é um espírito disposto e rendido diz sim. No versículo 38, é incrível a resposta de Maria. Ela diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Gente, Maria tinha 16 anos. Imagina hoje em dia, se fosse hoje em dia uma jovem de 16 anos. Talvez as respostas delas poderiam ser, você não entende a minha situação, não estou pronta para isso. Ou talvez poderia ser, bem, quais são as minhas opções? Ou, de jeito nenhum, e comigo não. Ou então, bem, Jesus, eu não sei muito se eu gosto desse nome. Ou talvez outra resposta, bem, eu tenho os meus direitos. Ninguém perguntou nada para mim.
Mas a resposta de Maria não foi nenhuma dessas. A resposta de Maria foi, ela deu uma resposta certa. O coração dela disposto diz assim: como isso acontecerá? Quer dizer, ela já tinha aceitado aquilo para a vida dela. Ela se interessou em saber como seria, como aquilo se daria. Maria, ela tinha um espírito disposto e ela se rendeu instantaneamente ao plano de Deus. E sabe por que ela se rendeu completamente? Porque ela estava numa outra vibe, ela conhecia o seu Deus. Ela confiava nele. Ela tinha fé no Deus que ela cria. Ela sabia quem ele era. Ela sabia, ela reconheceu a sua posição pequena diante da onipotência do Deus que ela conhecia. Maria, ela não estava consumida pelos seus planos. Ai, não é meu tempo agora isso. Os seus planos, não estava consumida pela sua vida, o seu tempo, as suas coisas. Ela estava aberta e disponível para Deus. Vamos ver então como é que ficou o coração de Maria com o chamado de Deus para ela. Vamos ler com atenção a oração que ela fez. Né? Quem era para ela Deus? Qual que é a convicção que ela tinha sobre o caráter de Deus? Sobre quem era a pessoa de Deus? Em Lucas 1, do versículo 46 ao 55, a oração de Maria. Vamos ler. Então, disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos, e no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha que incrível. Ela disse, primeira coisa, minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma, o meu pensar, o meu sentir, o meu querer, reconhece o Senhor como grande. Todo o ser dela reconhecia Deus como grande. Para ela, na oração dela, Deus era o seu Salvador. Ele era poderoso, El Shaddai. Ele é aquele que vê com atenção. Ele atentou para ela. Deus vê com atenção. Não vê geral, ele vê com atenção. Ele realizou fatos poderosos com seu braço, ou seja, ela conhecia as histórias do seu Deus no meio do seu povo. Ela sabia que o coração de Deus exalta os humildes, que ele é bom e generoso, encheu de coisas boas os famintos. Ela conhecia Deus pelo seu nome, o seu nome é santo. Ela conhecia os nomes de Deus. Não esse conhecer intelectual, mas um conhecer de experimentar o caráter. Ele era misericordioso aos que o temem. Ela sabia que temer a Deus não significava ter medo de Deus, mas significava não se entregar aos seus próprios medos, mas confiar, respeitar esse Deus. É incrível que na Bíblia, Deus fala para nós 366 vezes, não temas, não tenha medo. É incrível como Deus quer que a gente tenha essa convicção tão profunda no coração. Não tema, não se entregue aos seus próprios medos. Então, Maria,
conhecia Deus. E por conhecer o seu Deus, ela se rendeu completamente. Ela disse sim. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Só o coração que conhece a Deus de verdade se rende. Se rende porque confia no caráter, na pessoa, no amor de Deus. Interessante que quando eu estava estudando a Bíblia, eu conheci um pouco sobre Deus. Mas esse pouco já me fez experimentar o seu caráter e tomar algumas decisões que, embora desafiantes, foram libertadoras. Eu lembro que enquanto eu estava estudando, eu calculando no meu coração, que eu li uma escritura que quem quer seguir Jesus precisava estar disposto a deixar tudo o que tem. Eu calculava no meu coração se realmente eu estava disposta a deixar tudo por causa de Jesus. E duas coisas eram bem difíceis para mim pensar em deixar, que era a minha faculdade e meu namorado, que eram coisas importantes para mim. A minha faculdade, porque eu já havia abandonado a minha faculdade uma vez, deixado ela, para ir também atrás de coisas da minha busca que eu tinha por Deus e por fazer a vontade dele. Eu tinha buscado coisas e eu tinha largado a minha faculdade. Só que eu busquei em lugares errados, em lugares enganosos. E aí eu fiquei com o pé atrás. Fiquei com meu coração com medo. E eu não sabia se eu estava disposta a deixá-la novamente. Mas eu lutei com meu coração. Eu comecei a pensar no impacto que seria isso para os meus pais, a decepção para eles de novo, para meus irmãos, que sempre investiram em mim, o medo de perder a minha vaga, tão difícil de conquistar numa universidade pública, viu todas essas coisas. Mas depois de eu orar e eu meditar quem era Deus, meditar no amor dele, através da cruz, do entendimento pessoal e profundo que eu tive no meu coração, de entender na cruz o que Jesus havia feito por mim, meu coração se rendeu. Estou totalmente disposto a deixar qualquer coisa por Jesus. E o meu namorado estava envolvido emocionalmente, que era uma pessoa muito boa para mim, que me amava muito. Bem, eu não precisei deixar minha faculdade, mas eu precisei deixar meu namorado. Ele não quis seguir os caminhos do Senhor, e eu queria seguir os caminhos do Senhor. Então, o meu coração foi libertado das coisas que me prendiam nessa terra e não me deixavam buscar as coisas, os valores do céu. Eu fui libertada por meio dessa entrega e dessa rendição. Esse foi o meu primeiro sim. E nesses 31 anos caminhando com Cristo, quem caminha muito tempo sabe quantos sims a gente precisa dizer. Não é o primeiro, mas o primeiro é o início. E eu continuo dizendo sim a Deus. E quero continuar dizendo sim até o fim da minha vida. E cada vez que você diz sim, que você não se rende ao medo, você conhece um pouco mais a Deus. E um pouco mais de Deus. Você experimenta o seu caráter através das promessas dele. E você vai vendo as promessas, se rendendo, se entregando. E muitas vezes na nossa caminhada a gente pode cair no engano dos nossos corações, no engano do comodismo, no engano da religiosidade, vivendo apenas uma vida moralmente correta, mas sem poder, sem profundas transformações, sem o amor ágape radical de Deus, às vezes colocando limites para o trabalho transformador de Deus na nossa vida, colocando limites para amar as pessoas. Às vezes a gente está tão ocupado com as nossas próprias vidas, nossos próprios interesses, o nosso próprio conforto, que a gente acaba colocando os limites para Deus e cada vez não deixando Deus trabalhar profundamente, né? Nessa pandemia, então, onde a gente tem que ficar isolado socialmente, nós podemos cair no engano de nos isolarmos espiritualmente uns dos outros, nos isolarmos também, nos afastarmos da missão de Jesus, de poder amar as pessoas. Você precisa estar alerta para os enganos
que nosso coração pode cair. Nosso coração, ele se engana muito fácil. Então, pensa se tem alguma área na sua vida, dentro do seu coração, que você ainda não rendeu a Deus. Se você vê que tem área que não rendeu, não fica triste. Deus está com você. Decida reconhecer, conhecer mais a Deus melhor, dar um passo de fé, um passo de coragem, um passo de amor. Então, eu gostaria muito de encorajá-las e também desafiá-las, né? Nesse caminhar aqui todo que nós fazemos, né? Nessa caminhada cristã. E encorajar você a conhecer a sua real identidade com Deus, de conhecer mais profundamente as promessas de Deus, de conhecer as promessas de Deus para você, de confiar nessas promessas e, acima de tudo, de conhecer mais profundamente a Deus, o seu caráter, os seus nomes. Bem, acho que muitas de vocês ouviram os podcasts lá que eu fiz sobre os nomes de Deus. Se você ainda não ouviu, você pode aprender mais sobre os nomes de Deus, o caráter de Deus. Pede para alguém que te convidou a enviar isso para você. E uma decisão que só cabe a nós, de dispor o nosso coração a Deus e se render a Ele. Essa decisão é só sua. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode oprimir você. Tem que ser uma disposição de coração. Rendição é disposição do seu coração de se render a Deus por conhecê-lo. Então, Maria disse sim e ela experimentou as promessas de Deus. A sua perseverança fez ver essas promessas se realizando em sua vida. Ela viu Jesus ressuscitar da morte. Viu ele ser fonte de salvação e reinar para sempre. E Maria, quando disse sim, de uma identidade comum que ela tinha, ela passou uma identidade extraordinária. E Deus trouxe, através dela, para este mundo, alguém muito precioso. Então, se ela dissesse não, Deus iria escolher outra pessoa. Mas quando você diz sim para Cristo, a sua identidade comum se torna uma identidade extraordinária. Quando você diz sim, as promessas de Deus se cumprem a você, em você e através de você. Então, se você ainda não disse sim a Deus, e quer dizer, fala com a pessoa que te convidou ou enviou esse link para você, que você está assistindo aí. Se você já disse sim, então não coloque limites para o trabalhar de Deus na sua vida, para que cada vez mais Ele possa realizar através de você as promessas dele. Então, que essa aula possa ter trazido a você boas reflexões. E eu gostaria de fazer uma oração, então, para a gente terminar. Pai, muito obrigada por a gente poder estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Pai, muito obrigada pelo exemplo de Maria. Pai, pela maneira com que ela conhecia o Senhor. Pai, obrigada porque realmente ela foi abençoada, agraciada. Aí ela recebeu a sua promessa, ela recebeu o Senhor, e por meio dela, Pai, nós recebemos Jesus e nós somos abençoadas através dela, Deus. Muito obrigada, Pai, por ela dizer sim ao Senhor. Pai, que a gente possa também cada vez dizer sim, para que a gente experimente, Pai, as tuas promessas e que a gente possa ver na nossa vida, Pai, a nós, em nós e através de nós, tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Que possamos ser fontes de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Muito obrigada por estar aqui com as minhas irmãs. Abra os olhos do nosso coração cada dia para ver as tuas promessas e quem é o Senhor. O Senhor é bom e sempre fiel naquilo que o Senhor diz para nós. Em nome de Jesus, amém.